Olá, está no ar mais uma edição de Cidade em Debate. Graças a Deus, mais uma rica oportunidade de estarmos juntos. Nesta oportunidade, nós vamos falar sobre algumas demandas polêmicas aqui na nossa cidade. Nós vamos conversar com o vereador Eduardo Barreto, do PCdoB. Ele está à frente de algumas demandas que você, que assiste o nosso programa, em determinado momento, alguém de vocês já comentou sobre isso, sobre os pancadões, né? Que acabam trazendo aí inúmeros constrangimentos, até mesmo para aquelas pessoas que precisam acordar cedo, enfim, e outras situações. Nós vamos estar falando bastante sobre isso. Sobre a questão do transporte público. Tem locais em que as pessoas precisam ter uma demanda. E o que você acha das lotações? Qual é a sua opinião sobre isso? Nós vamos falar também sobre os aplicativos, como ficou essa questão. E, claro, sobre outras demandas que o vereador está à frente para que a nossa cidade possa ter com que os munícipes tenham dias melhores. Principalmente aquela questão da passagem fechada pela Gru Airport e outras questões que envolvem essa empresa, né, que detém ali o aeroporto internacional que está na nossa cidade. Se você tiver alguma questão, fique à vontade para colocar aqui, ó, na página da TV Guarulhos e também do Jornal Guarulhos Hoje. Pode conversar conosco, nós estamos ao vivo pela TV Guarulhos, canal 3 da NET, 508 HD, pela Vivo TV, pelo site www.tvguarulhos3.com.br e você pode estar interagindo conosco através aqui da rede social, onde você pode colocar a sua demanda e conforme a gente for conversando aqui no programa, a gente vai conversando com vocês e se não der tempo, responderemos depois. Vamos falar do supermercado, que é mais barato, todo mundo sabe. E agora tem Clicou Chegou. O que é Clicou Chegou? Bom, é assim, ó. De repente tem aquela correria do dia a dia. Eu amo ir ao X supermercados, mas às vezes não dá tempo. Através do site www.xsupermercados, seja do seu celular, seja do seu notebook, do seu computador, enfim, você pode olhar ali os produtos que você almeja. Você clica, opta, e aí você tem ali duas escolhas. Ou você vai buscar lá na unidade do Bom Clima, ou então eles levam aonde você estiver. Quer ver? Eu mostro direitinho como é que funciona. Uma equipe especializada separa tudo como se fosse você aí, assim como eu fiz agora. Filipinho, mostra, vai lá. Quer economizar? Faça como eu. X Supermercados. É mais barato. Todo mundo sabe. Aqui no aplicativo tem as ofertas e as promoções. No site eu efetivo a minha compra. E determino o horário de chegada. Pode ser na minha casa ou aonde eu determinar. É muito fácil. Clicou, chegou. X Supermercados. É muito barato. Economize. Faça como eu. Bora! É fácil, né? Entre agora no site, você vai ver lá quantas opções maravilhosas você vai encontrar. Pois bem, as pessoas com deficiência se preparam para o terceiro desfile inclusivo. Eu vou estar lá, tá? Quero que você esteja também. Vai acontecer no próximo dia 28, lá no Internacional Shopping. Vão participar de uma sessão de fotos especialmente para eles por meio da parceria com a Associação de Lojistas do Shopping, com o Instituto Embeleze, com o Laboratório de Fotografia da Univeritas, da UNG. Esses modelos selecionados para a terceira edição do desfile inclusivo, eles vão participar, olha só, dessas fotos fantásticas. E vai ser voltada aí para a atividade integrativa e inclusiva. A terceira edição desse desfile vai proporcionar um espaço de integração para as pessoas com e sem deficiência, estimulando a participação em atividades culturais e promovendo, lógico, a autoestima, valorizará o potencial criativo e artístico, destacando a beleza e a desenvoltura das pessoas com deficiência, o orgulho e a valorização da imagem. Olha que top! Eles participaram, dia 28 vão estar lá, hein? Além de criar possíveis oportunidades sociais e profissionais. Toninho Messias, ele esteve aqui falando sobre isso, e também o Lamé Ismeli, que vem fazendo um trabalho muito bonito à frente da Secretaria de Recursos Humanos, né? Eu vou te falar de direitos humanos, ou melhor dizendo, e o Toninho Messias de acessibilidade e inclusão. Parabéns aí pelo trabalho, maravilhoso. Nós estamos aqui com ele, o vereador Eduardo Barreto, do PCdoB. Muito obrigada pela presença. Estou muito feliz que a gente possa conversar sobre esses assuntos que realmente são importantes para a nossa cidade. Primeiramente, agradecer pelo convite, Cássio. Para mim é motivo de grande satisfação estar aqui no seu programa,
programa de audiência qualificada. E estou à disposição para as perguntas e questionamentos aí do nosso público guarulhense. Pois bem, nós vamos começar por aquele que realmente foi uma demanda e é uma demanda a qual você encabeça de uma maneira única, que é em relação aos pancadões. Sim. Nós sabemos que acontecem inúmeras situações aí, as mais preocupantes são em relação ao consumo de drogas e também à prostituição, mas acontecem muitas outras situações terríveis dentro desses pancadões, né, Eduardo? Sim, o pancadão é na verdade o funk, né, que eles ouvem na maioria das vezes nesses pancadões, é um movimento cultural contemporâneo que ninguém é contra nenhum movimento cultural. Sim, as culturas vão se readequando à realidade, aos novos momentos. Exatamente. Agora, a maneira que isso é feito, que nos traz preocupação e o que nós temos que ter é coragem para fazer esse enfrentamento. Por quê? Porque na maioria das vezes, na ampla maioria das vezes, esses pancadões são realizados em locais inadequados, em locais onde tem ali um aglomerado muito grande de pessoas que querem descansar, e aí esses jovens não deixam esses moradores, os referidos locais, descansarem. Então, quer dizer, o jovem tem o direito de se divertir, Cássia. Agora, o morador também tem o direito de descansar, de dormir. Exatamente. Então, diante disso, nós tínhamos uma lei estadual, aprovada ali pela Assembleia Legislativa de São Paulo, que dava o poder de atuação, o poder de fiscalização para a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Porém, a GCM não tinha esse poder de fiscalização aqui na nossa cidade. Então, nós trouxemos essa legislação para a luz da municipalidade e fizemos com que a GCM, a nossa Guarda Civil Municipal, pudesse aí ter a prerrogativa de fazer uma fiscalização e colocamos uma sanção de quase R$3 mil para veículos que estejam aí com som alto, atrapalhando aí o descanso das pessoas, e também, inclusive, a nossa lei fala a respeito até mesmo de propriedades particulares, porque muitas vezes as pessoas, para querer driblar ali a lei, eles colocam o seu carro dentro da sua propriedade, dentro da sua garagem, e falam, opa, vem cá, eu não estou em via pública, eu estou dentro da minha casa. Então a nossa lei também chega também para fiscalizar esse tipo de atividade e de manifestação, mesmo em propriedade privada. Porque o que acontece é assim, né? As pessoas acabam colocando, vou colocar o carro dentro da sua garagem, a gente coloca Sim. o paredão, né? Que é aquele equipamento de som todo colorido, com som bem alto, né? Fazendo Exatamente. Aquele estardalhaço de som, e o horário também, que muitas vezes acaba extrapolando, né? Tem alguns pancadões, alguns paredões que vão até 10, 11 horas da manhã, meio-dia. Não, mas vira da madrugada, Da madrugada, viu, da madrugada. Começa à tarde e vai até 11, meio-dia do outro dia. Do outro dia. Da 11 da manhã do outro dia. Então, eu já tive um comentário falando sobre isso aqui. Outro problema que a gente tem que enfrentar, Cássia, mais uma vez eu falo que tem que ter coragem para enfrentar, porque em muitas oportunidades, essas manifestações de pancadões, de paredões, servem também para o fomento do tráfico de drogas. Porque alguns bailes que a gente vê aí, São Paulo afora principalmente, e falando mais especificamente da cidade de Guarulhos, os traficantes eles chegam com grandes cargas de droga, vê aquele aglomerado gigantesco ali de pessoas e infelizmente acaba seduzindo nossos jovens para o uso de droga. Nossa. Sem contar vários outros ilícitos que se tem dentro dessas atividades, dentro desses pancadões. E, infelizmente, o poder público via-se ali amarrado para fazer a fiscalização e nós, como legisladores, estamos preocupados em dar pelo menos a garantia da autoridade através de leis municipais para que a nossa Guarda Civil Municipal, que faz um brilhante trabalho, poder atuar. Então, quer dizer, já foi aprovada essa lei. Sancionada. Aprovada e sancionada. Já está em vigor. Em vigor. Então, quer dizer, de repente, se alguém está assistindo a gente e fala assim, poxa, você não sabe o que aconteceu. Aqui, sempre determinado dia da semana, ou daqui tantos dias, acontece esse tipo de atividade. Para onde eu vou ligar? Quem eu vou procurar? É anônimo isso? Porque às vezes as pessoas ficam com certo receio por causa de represália. Eu fui, inclusive, numa oportunidade, numa audiência pública na Assembleia Legislativa, onde eu usei o microfone na oportunidade e fiz essa crítica. Por quê? A polícia antigamente falava que a pessoa, para fazer a denúncia, tinha que se identificar. Então, por isso que eu tô perguntando. Veja o absurdo. Como é que uma pessoa tem um pancadão ali na sua porta, ela vai ligar para a polícia, vai ficar lá no pé do pancadão, ela falando, oi, tudo bem, foi eu que liguei aqui. É claro que não vai trazer nenhuma segurança para essa pessoa que está denunciando. Então, uma das teclas onde a gente sempre bateu foi a questão de ser essa denúncia anônima. Né? Inclusive, é uma ferramenta também que eu tenho falado com o secretário Gilvan Passo, secretário de Segurança da nossa cidade, e para conversar ali com a Guarda Civil Municipal, para que possam fazer também o monitoramento através de redes sociais.
Porque muitas vezes esses bailes são marcados com antecedência por rede social. Ah, eles convidam, por rede social. E aí fazem aquele evento e tal, e ali começa-se já a movimentação, e se fizer uma fiscalização com antecedência do local, certamente a gente consegue diminuir esses bailes. Bom, você que já acompanha aqui o programa, você já sabe, né? O telefone da Guarda Civil Municipal 153 é mais fácil para que você possa estar aí decorando. Oriel Cardoso. Boa noite, Cássia, e todos que estão assistindo. Boa noite para ti também. Lucas Santos está com a gente. Fernando Canuto, faça cumprir a lei de silêncio. Boa noite, né? Marisa Aleixo. Boa noite, Eduardo Barreto, sempre correndo para ajudar o povo. Realmente, você sabe que eu já recebi aqui muitos comentários em relação a isso, de que acontece esses pancadões, as pessoas precisam trabalhar e acabam muitas vezes vendo situações ali um tanto quanto perigosas, até mesmo de, vamos dizer, veículos que são ali destruídos, Sim. né? E a gente sabe que realmente acaba ocasionando aí um constrangimento muito grande. O Oriel está perguntando o seguinte: Eduardo Barreto, por que nessa gestão fizeram tão pouco e quase 3 anos agora estão a todo vapor? Alguém querendo fazer algumas coisas. Isso está sendo geral? Acho que ele está falando de um contexto geral de alguns vereadores que começaram a se mostrar. O que você tem a dizer sobre isso? Olha, eu costumo responder pelo meu mandato, né? Eu costumo responder pelo meu mandato. Nós estamos aí em plena atividade já no 2º mandato. Eu acompanho, é verdade. Existem algumas testemunhas que podem dizer a respeito do nosso trabalho. Eu procuro trabalhar desde o meu primeiro dia até o último dia do mandato, cara. Se eu fiz esse compromisso com o povo guarulhense, inclusive de que eu não sairia candidato a deputado estadual ou federal à época, isso. Porque eu tenho comigo o pensamento de que se eu me candidatei para vereador, eu tenho que ir até o final como vereador para honrar o voto que eu tive. Uhum. Então, já tendo esse perfil, eu trabalho de acordo com aquilo que eu acredito que seja o certo, que é de receber, claro, desde aquela solicitação de uma luz queimada, que acaba sendo também um trabalho de um vereador, porque culturalmente isso se tornou um trabalho do vereador. Muitas vezes o vereador coloca quase que o papel do Poder Executivo, mas o nosso papel principal é fiscalizar e propor leis para que a cidade possa se tornar uma cidade mais efetiva, mais segura e melhor, no caso aqui, o nosso guarulhense poder viver. Elaine Paula, parabéns, vereador, por sempre estar lutando pelo povo. Por falar nisso, dessa forma que você falou ampla, a gente recebe também algumas demandas em relação ao transporte público, né, os ônibus, que tem algumas localidades que acabam não chegando, as pessoas têm que andar por um longo trajeto. E aí, então, você veio com a questão da lotação. Tem até umas imagens aí que a gente andou separando, porque eu vejo o trabalho, de todas as pessoas que estão à frente, seja do Legislativo ou do Executivo, secretária e tal, o que é de benefício, o que traga melhorias para a nossa cidade. Tá aí, você foi falar com o prefeito Butch. Pode voltar aqui, Felipinho, Lucas. Como está essa situação? Você aí, o que você acha? Pode colocar aí o seu comentário. Fala, Cássia, nós pudemos perceber que a partir de 2011, quando foi implantado o bilhete único aqui na nossa cidade, houve uma grande discussão e resolveram aí colocar esse modelo de transporte aqui para o povo guarulhense. Pelo que se ouve na rua, a sensação é de que não deu certo. Não deu certo. Eu, particularmente, vou em alguns terminais, eu não fico postando isso em rede social, porque é minha obrigação, nem tudo que eu faço eu tenho que ficar postando. Mas aí eu sei que ele vai, porque quando eu estou nos bairros fazendo alguns eventos, as pessoas falam, sabe quem passou aqui? Você tem que levar ele no seu programa, falar com ele, você tá aqui. Então, Cássia, aí a gente vai em alguns terminais e ouve ali. Primeiro, o sistema alimentador de transporte, que é aquele ônibus que passa nos bairros, os micro-ônibus, passa nos bairros, recolhendo ali o passageiro e levando até os terminais. Para que aí os ônibus, os grandes ônibus, possam ser preenchidos com esses passageiros e fazer o seu destino final. Primeiro que não dá agilidade. Essa coisa de, tem 2 horas para pegar 4 condução. Tá bom, tem 2 horas. Sendo que geralmente essa pessoa vai fazer um trajeto simples com 1h30, 1h40, porque fica esperando ali o outro ônibus superlotar, vamos colocar dessa forma. Segundo, nós também podemos perceber que a retirada das linhas de ponto a ponto, quem pegava um ônibus, por exemplo, lá no Água Azul, que é extremo da cidade, para chegar até Santa Clara, por onde esse ônibus ia passando, sem precisar parar no terminal, sem precisar ficar parado ali 30, 40 minutos, esse ônibus dava agilidade no transporte e saía contemplando todas as pessoas desse seu itinerário, que chegava lá no Santa Clara, aqui, melhor dizendo, do outro extremo da cidade. Isso trazia agilidade, é inconfundível. Aí querem falar a respeito de corredores de ônibus. Existem algumas localidades da nossa cidade que mal passam 2 carros. Não existe estruturação viária
para poder se discutir corredor e principalmente para as periferias. Guarulhos é uma cidade formada quase que na sua totalidade. O nosso centro é pequeno em vista de outras cidades. E as ruas eram feitas para aqueles carros menores. Nossa cidade é periférica. Nossa cidade, a grande maioria é periférica. E aí a gente vê que é um serviço que não tem qualidade, não tem agilidade. Então, ouvindo essas pessoas que falaram, vereador, seria interessante a volta das lotações. Eu fui até o prefeito Guti para propor essa ideia, mas não da maneira que vinha sendo feita outrora. Tá. De que forma? Voltar ao sistema alternativo com maior fiscalização. Porque em algumas oportunidades nós percebíamos que também tinham motoristas que abusavam um pouco e não respeitavam o Código de Trânsito brasileiro. Gente, eu achei que ia tomar lotação, era rapidinho, mas rápido, só por Deus. Só que tem que ter fiscalização. Por que esse modelo? Esse modelo, além de todos esses problemas que eu elenquei aqui e vários outros que o tempo não vai nos permitir falar, ele traz dívida para a cidade, porque os subsídios pagos para esses motoristas do sistema alimentador de transporte, que são os micro-ônibus, chega na casa de mais de R$1.600.000 por mês. Sem contar o subsídio, que muitas vezes o montante não se consegue nem ter conhecimento, porque uma hora é um, uma hora é outro, faz também o pagamento de subsídio para as grandes empresas. Ou seja, nós temos um sistema que não funciona, nós temos um sistema que não dá agilidade e ainda causa dívida para a cidade, causa custo para a cidade. Então o que a gente tem que ter, Cássia, mais uma vez eu falo aqui, é coragem. Coragem de enfrentar essas grandes empresas, coragem de ver o que está errado e, se necessário for, através de um grande chamamento público, ouvir as pessoas, ouvir todos os entes, principalmente da sociedade civil, e colocar um novo sistema de transporte na cidade. Por que não? Pra você ter uma ideia, Cássia, em Campinas, que tem um território de pouco mais de 230 quilômetros quadrados, na cidade de Campinas tem mais de 1.100 ônibus municipais. Eu sei. Guarulhos tem 320. E a quantidade de munícipes que tem aqui? Nossa. Guarulhos e 20, quase chegando a 320 quilômetros quadrados, tem pouco mais de 600 ônibus estruturais municipais. Então, quer dizer, é um problema que a gente tem que discutir, porque, pelo que parece, o único que está sendo beneficiado nessa história toda são as grandes empresas. São as grandes empresas. Sem contar aqui no nosso problema maior, que também é o transporte intermunicipal, cara. Nós pagamos uma das passagens mais caras do estado de São Paulo pelo transporte intermunicipal. E se você for ver a qualidade dos ônibus intermunicipais que temos, eu tinha um vídeo, inclusive eu te mando depois, de ônibus com buraco na fuselagem, pela parte de dentro, saindo barata. Meu Deus. Janela caindo em passageiro, pneu careca. Perigo. E esse é o serviço que o Estado serve para a cidade de Guarulhos, e nós temos que se posicionar. Porque enquanto não chega o metrô e nós não podemos... E a história do metrô ficou estagnada por quantos anos, né? Cássia, 10, eu já recebi nas minhas mãos anos, né? notícia do metrô através de jornais. Todo ano ia chegar, da década de 80, da década de 90. É uma coisa absurda. E Guarulhos não se sente contemplado pelo sistema alimentador de transporte, pelo sistema de transporte público. Já que nós não temos metrô, nós temos que mudar o nosso sistema de transporte e melhorar a vida do guarulhense. Tá vendo, gente? Olha, tem tantas demandas aqui, eu não sei nem por onde eu começo. Vou mandar aqui um alô pra vocês, ó. Renata Roberta, olha, ela tá falando Barreto prefeito. Vamos entrar nessa questão? Falar sobre essa pré-candidatura, porque tem vários colocando aqui a mesma hashtag aqui. Nós vamos falar de alicerce e educação, rapidinho, ver esse sistema de educação diferenciado. Na volta, Eduardo Barreto responde esta e outras questões que temos aqui, se der tempo. Vai lá, Filipinho, mostra. Eu sou Oswaldo Júnior, gestor educacional do Alicerce, e estou aqui para te dizer que as pessoas aprendem das mais diversas formas possíveis. E com as crianças também não é diferente. Elas também têm suas necessidades específicas. E pensando nisso, o Alicerce cria um plano de ensino individualizado, tornando o seu filho um protagonista do meio social no qual ele está inserido. E as crianças percebem isso. Vejam só. Eu fiz recentemente 10 anos. E o que eu mais gosto da Alicerce é o jeito de como a gente aprende. Gosto mais de fazer lição. Fazer lição, brincar. Eu gosto das aulas de matemática. O jeito que eles tratam a gente é muito legal. Viram só como nós estamos pertinho de você? Aqui na rua 13 de maio, 445, segundo andar. Eu quero te atender. Tô te esperando. Porque no Alicerce,
ninguém fica para trás. A Alicerce Educação é sensacional. Estiveram comigo neste sábado, eu tive a honra de estar sendo também mestre de cerimônia lá na abertura da Olimpíada Colegial Guarulhense, lá na Ponte Grande, junto com o Sidney Góes. Olha, foi fantástico, viu, gente? Eu realmente me senti muito honrada. Obrigada aí à Secretaria de Esporte e Lazer pelo convite, por dar essa oportunidade de eu estar lá, e ao prefeito Guti também, viu? Obrigada, muito feliz por isso. Pois bem, Eduardo Barreto, a gente está escutando bastante esses comentários. Hashtag Barreto Prefeito 2020. Essa questão, você já pensou sobre ela? Porque você está no segundo mandato como vereador, né? Sim. Cássio, eu estou no segundo mandato como vereador. Eu fui eleito a primeira vez com 3.800 votos. Logo na primeira vez que eu me candidatei. Né, agora quase 6.000 votos na minha reeleição. Isso. Eu acredito que eu já dei a minha contribuição, venho dando a minha contribuição para o Legislativo Municipal. É claro que todos nós anseiamos novos desafios. E eu acredito que possa ser um desafio que eu venha aceitar, né? Ainda não está decidido essa questão de uma pré-candidatura aí a prefeito da nossa cidade, porque a gente sabe que a nossa cidade existe algumas dificuldades e características próprias para uma eleição. Né? Uma grande cidade com mais de quase 1.400.000 habitantes, com problemas muito grandes a serem resolvidos, e uma eleição muito difícil de se concorrer. Só que eu, por outro lado, também tenho algumas, que eu posso dizer, vantagens. Por quê? Eu não tenho padrinho político, eu não tenho nenhum empresário por trás de mim, eu falo aquilo que o meu coração está cheio e aquilo que eu tenho como ideia que eu acredito que eu possa contribuir com a nossa cidade. Então, se for da vontade de Deus e eu vim aceitar esse desafio, o que eu quero fazer é uma troca de ideias, propor ideias, sem essa coisa de candidatura baixa, de ofensa, de ficar gastando tempo. As redes sociais estão fazendo muito isso, né? Ao invés de estar colocando boas ideias e soluções para a nossa cidade, ficar gastando tempo aí fazendo críticas e acusações que a gente sabe que não leva a lugar nenhum. O que o guarulhense tem que ter, espere em Deus que a próxima eleição possa ser uma eleição recheada de boas ideias e bons candidatos para discutir os problemas. Realmente, a gente tem que ver que a rede social, que eu estava conversando aqui com o Eduardo Barreto, até o Felipe Rio está aqui, estou feliz de você estar aqui, viu, querido? Gosto muito de ti. Que as redes sociais, elas poderiam ser usadas de uma maneira mais inteligente, vamos dizer assim, né? Pro bem, né? Demais. Parar de ficar fomentando o ódio, aquele véu terrível, né? De uma pessoa para outra, de algo para outro algo. E sim propagar algo que é bom, né? Você que acompanha meu trabalho sabe que eu gosto muito de falar. E só para pontuar, Cássia, o que você está falando, só para pontuar, eu costumo falar nas redes sociais, inclusive para meus filhos, para meus sobrinhos, né? Porque com essa história familiar que eu tenho de ter perdido 3 irmãos e meu pai, eu sou o pai, a figura paterna de mais de 12 sobrinhos, né? Então eu costumo falar, o que a gente planta, a gente colhe. Então se você for na rede social, ficar destilando o seu ódio, achando que aquilo dali serve só para isso, alguém vai colher. A nossa próxima geração, que são os nossos filhos, os nossos netos, vão colher todo esse ódio que a gente está plantando. Então, gente, procurem falar das qualidades das pessoas também, dos bons exemplos, porque senão quando uma criança crescer, ela vai pensar o que para ela? Pô, não adianta nada eu fazer só o certo, não adianta nada eu fazer o que é correto, porque as pessoas não vão me reconhecer, só vão me criticar. Então eu vou ser mais um para criticar também. Então, e só o que é ruim chama mais atenção. Nisso, né? Mentira. Não é o que é ruim chama mais atenção ou de péssima qualidade. Exatamente. As coisas boas chamam atenção. Eu sempre falo para minha filha, igual a gente estava conversando aqui, que ele também fala para os dele, que a gente tem que fomentar as coisas boas. Exatamente. Porque para de vir com esse negócio de que o ridículo, né, que nem alguns influencers aí, que é só por Deus, né? Mas não vamos falar sobre isso agora, deixa para próxima. Favela do Jardim Vila Galvão, Wagner Almeida está dizendo o seguinte, que o crime de entorpecentes reina. Sim. Lá, né? Dá uma atenção aí. Ariane Aleixo, boa noite, vereador Eduardo Barreto. Parabéns. Sempre apresentando grandes projetos de melhoria sempre da nossa cidade. Hashtag Barreto. Perfeito. Que legal. Tem outros aqui, comentários, ele vai estar olhando e respondendo, mas também tem uma questão que nesses dias aí acabou fazendo com que a cidade se voltasse muita atenção para a questão dos aplicativos. Você também esteve bastante envolvido nessa questão, né, Eduardo Barreto? Sim. O que você tem a dizer? Bom, eu fui procurado na Câmara Municipal por algumas associações que queriam discutir essa questão do decreto que foi feito aqui pela Prefeitura na nossa cidade. Esse decreto que trazia uma série de dificuldades o trabalho do motorista de aplicativo aqui na nossa cidade. A regulamentação é necessária, inclusive, a classe, os motoristas de aplicativo, eles falam, tem que regulamentar porque já existe lei federal e tem que existir as leis complementares dentro dos municípios. Ok, só que a gente não pode trazer uma série de dificuldades impedindo o livre comércio, impedindo a livre iniciativa, porque, olha, é mais um serviço que a gente tem a colocar numa cidade que tantos problemas tem com a sua locomoção.
Então, essas associações, esses representantes dos Ubers, né, dos aplicativos aí do 99, do 99 Táxi, enfim, desses aplicativos, vieram nos procurar, porque entraria em vigor já na semana que eles vieram nos procurar o decreto da prefeitura, onde podia gerar uma multa aí de mais de R$8.000. Por exemplo, se o motorista tivesse o seu nome negativado na prefeitura, por dever um IPTU, dever alguma coisa assim, ele não poderia trabalhar com o aplicativo aqui na cidade. Inspeção de 6 em 6 meses. O motorista tinha que ser responsável por uma apólice de seguro do passageiro de mais de R$100.000. Ou seja, só que essas responsabilidades já são da empresa. Gente, o que tem que mudar no nosso país é lei federal. De que maneira? Uma empresa como a Uber, que ganha o que ganha, que fica devendo o que deve para os municípios, tem que ter a responsabilidade de cumprir com as suas obrigações. Não essas pessoas que estão na ponta da lança. Então o que a gente resolveu foi fazer uma reunião com o prefeito para que o prefeito pudesse ouvir esses motoristas de aplicativo. E aqui eu faço uma ressalva aqui, agradeço aqui o prefeito porque ele foi sensível, abriu essa agenda, né, abriu essa agenda com os motoristas. Nós levamos esses motoristas até ele e lá foi entregue uma pauta única com as reivindicações também desses motoristas de aplicativos, que são os interessados a oferecer o serviço e o beneficiado, o nosso povo guarulhense. Então, é um assunto delicado que não vai ter como a gente esmiuçar aqui, porque inclusive o tempo é curto, né, Cássio? Mais uma vez, agradecer pela oportunidade. Você vai voltar, porque acho que no sábado, se eu não me engano, 2 grupos foram, um foi pela manhã, falou com o prefeito, sim, à tarde com o americano, né? Sim, é uma categoria muito grande, então ainda é um pouco dividida, né? Mas foi entregue uma pauta única. E tal. Foi. E eu quero que você volte para que a gente possa falar sobre como que ficou essa questão. Foi entregue agora, nesse final de semana. Sim. E vamos ver nos próximos dias o que vai acontecer. Eduardo Barreto, que prazer tê-lo aqui. Prazer todo meu. Virar mais vezes, porque tinha questão da saúde, enfim, da mobilidade urbana, segurança, tanta coisa que a gente ia falar, mas a gente vai deixar para a próxima. Suas considerações finais em 30 segundos. Obrigada. Gostaria só de agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer a você pelo convite, agradecer a todos da produção, ao meu amigo e advogado, eu coloco o amigo à frente, Dr. Felipe Hilton, que está aqui presente. Querido, né? E agradecer a todo o público guarulhense por estar assistindo. Busquem nas redes sociais nossas ideias, busquem a maneira que a gente trabalha, porque o nosso trabalho não é de agora, é desde o primeiro dia do primeiro mandato. Espero contribuir com você, guarulhense. Deus abençoe. E vai voltar, que a gente vai ver a agenda e eu vou estar avisando vocês. Estou aqui de segunda a sexta ao vivo, às 18 horas, assim, ó, juntinho com você. Na próxima edição tem muito divertimento, você vai ver o que vai acontecer. E continue aqui na nossa programação. Beijo, abraço e tchau, tchau. Deus abençoe grandiosamente sua vida. Fique agora com Pro Guaru, a palavra do presidente William Panek, presidente da ACE, Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos, e também secretário da SD7, a Secretaria de Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e Inovação, e Carlimp. Eu volto na próxima edição e conto com você. Até lá. Deus abençoe. Nós somos a mudança que queremos para a nossa cidade. Para isso, queremos estar próximos de todos os moradores. Nós da Pro Guaru nos dedicamos ao máximo para oferecer a você a melhor qualidade de vida através de serviços diários de manutenção e zeladoria, como pavimentação de ruas, limpeza de jardins, bueiros e córregos. Contamos com você para uma Guarulhos cada vez melhor. Pro Guaru, a nossa união é o que transforma Guarulhos. Olá, meus amigos. A pauta da conversa dessa semana ainda continua a dar uma pausa nas indicações dos bares e restaurantes que fizeram a diferença na nossa cidade de Guarulhos, que vão concorrer ao prêmio Compre em Guarulhos, que faz parte da nossa grande premiação do prêmio Destaque Empresarial, para dar uma grande notícia agora do governo federal que visa fomentar o nosso comércio, que é a Semana do Brasil, que vai ocorrer de 6 a 15 de setembro e tem o intuito de fomentar negócios nesse mês que historicamente é um mês de baixas vendas, mas tem uma data muito importante, que é 7 de setembro, o dia da independência do Brasil. Temos agora mais de 3.000 empresas já engajadas nesse processo, onde o governo federal tem a vontade de divulgar toda essa ação nas mídias que ele tem disponível a nível nacional
e o varejo e o empresário em fazer preços diferenciados para que essa ação tenha resultado efetivamente. Mas uma ação que visa melhorar o nosso ambiente econômico. E a Associação Comercial não poderia não só de divulgar, mas como ombrear uma ação que visa fomentar negócio, que está no nosso DNA. Como vocês sabem, quem faz a pauta da programação são vocês. Mandem uma ideia de boa prática ou alguma coisa de inovação que está acontecendo no seu bairro para que a gente consiga compartilhar na nossa rede. E também não esqueça de indicar os seus bares e restaurantes que fizeram a diferença em 2019, porque a semana que vem continuaremos a divulgar os indicados. E vocês podem fazer isso no nosso site. E lembre-se, juntos somos muito mais fortes. Traz para lavar. Venha para a Carlimp deixar o seu carro limpo. Hoje na Carlimp você tem lavagem de sofá, tapete, persiana, limpeza de escritório e pós-obra.